E aí, pessoal, vamos falar de algumas informações de bastidores com relação às ofertas para jogadores jovens do Grêmio. Existem jogadores muito valorizados no ambiente interno e nós vamos falar de cada um deles. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, esse parceiro licenciado do Grêmio. Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, você encontra em supermercados, em todas as vendas, mas também pode comprar diretamente pelo site. Na descrição do vídeo você tem o site da Alma Gaúcha e ele entrega na sua casa. Bombas de chimarrão, Alma Gaúcha. Lembrando, você comprando Alma Gaúcha, bombas de chimarrão, você ajuda diretamente o nosso tricolor. Gente, essa semana marcou a saída de Elias e também do Tonhão. Jogadores que foram para o mercado americano, os Estados Unidos começa a receber jogadores e começa também a ter mais contatos com empresários de jogadores jovens do Grêmio. Jogadores jovens, categoria de base do Grêmio, começa a despertar um novo mercado. Antigamente tu tinha a Europa, os grandes, a Europa uma segunda linha, que tu poderia trabalhar, o interior de Portugal, que tu de alguma maneira ainda continua, nós temos aí o Rio do que foi para lá e tal, não falo interior, mas falo clubes menores de Portugal, aí tu tem Dinamarca também, que tentou inclusive o Tonhão, tu tem outros clubes que estão isso, daí antigamente tinha mais fortemente também o mundo árabe, que leva jogadores, mas já não leva jogadores tão jovens, enfim, esses mercados paralelos, e os Estados Unidos começam através da Major League a levar esses jogadores daqui. A gente sabe que a moeda é muito mais valorizada, os jogadores ganham mais, tem uma segurança, o campeonato é um pouco diferente. Claro que tu diminui do ponto de vista da grande competição, tu diminui a carreira de um jovem jogador lá, mas tu tem muitos casos. A Argentina, por exemplo, tem muitos jogadores lá. E nesta semana nós tivemos também um contato de um clube americano a um jovem jogador da base do Grêmio, que o Grêmio rechaçou. O Houston tentou o Cuiabano, lateral esquerdo do time sub-20, titular da seleção brasileira sub-20, jogador que atuou na Copa São Paulo muito bem, que fez um golaço jogando pelo time de transição já e que muitos pedem no time principal do Grêmio. Cuiabano é, dentre esses jogadores, um dos mais valorizados. O outro que é muito valorizado é o Lucas Cauã, o lateral direito, que virou reserva do time sub-20, mas que também fez uma Taça São Paulo muito boa, também tem histórico de seleção de base, foi campeão brasileiro de aspirantes, atuando como titular durante boa parte do tempo, mesmo tendo idade de júnior, ou seja, também é um jogador que tem essa visibilidade. O que isso está acontecendo e por que acontece com alguns jogadores? A seleção brasileira. A seleção brasileira tem sempre muitos olhando, e agora no Mundial Sub-20 nós já temos o futebol da Alemanha, por exemplo, preparado para observar jogadores como o Cuiabano e como o próprio Lucas Cauã, que são jogadores valorizados. A seleção, no caso, é quem determina essa valorização. Outro ponto importante da gente colocar aqui, e outro jogador que eu falei durante essa semana e que de alguma maneira também merece o nosso, que a gente grife o nome dele aqui, é Gabriel Silva. Jogador baixou do profissional para a base, incomodou de alguma forma os agentes do jogador, a maneira como ele foi tratado a partir da sua ascensão ao profissional. Lembrando, ele faz uma boa Taça São Paulo, o Grêmio na segunda divisão, montando a pré-temporada, ele sai da Taça São Paulo e vai para o profissional. Se vocês lembrarem, quem é que subiu naquele ano? Naquele momento, né? No caso em final de janeiro, sobe o Gabriel, sobe o Rubens, sobe o Gustavo Marins. Onde é que eles estão hoje? O Grêmio, mais uma vez, não soube entender a evolução desses jogadores, não soube entender como proceder para o crescimento deles. E acabou, de alguma maneira, colocando pontos de interrogação. O Lucas Cauã também teve a oportunidade de jogar e também baixou. Então, são situações que nós precisamos pensar e que colocam isso. Porque o Gabriel, mesmo com essa dificuldade em razão da visibilidade da Taça São Paulo, também está sendo sondado por vários clubes, porque é muito talentoso. Quem viu a Taça São Paulo e viu alguns jogos dele no profissional do Grêmio entendem o que eu estou falando. Essa realidade do mercado, claro que encontra
em Gabriel Silva, também uma moeda importante. No que diz respeito ao profissional, aí nós já temos algo muito diferente. O Grêmio, diferente de outros anos, não tem jogadores muito valorizados hoje dentro do profissional. Não tem. Aquela grande ideia que se tinha de uma grande venda por temporada, esse ano não tem para acontecer. Se acontecer alguma coisa com o Campas, que foi contratado por muito, que se o Grêmio empatar vai ser bom, é uma outra realidade. Mas o modelo não vai acontecer. O Bitelo, por exemplo, tem algumas sondagens muito baixas. Muito baixas. Nada importante no sentido minimamente de colocar para o mercado. O Grêmio vai passar esse ano todo em branco, exatamente porque diminuiu o seu ativo. A verdade é essa. Segunda divisão também interrompe de certa forma aquele trabalho de venda de jogadores e de exposição para o mercado. Quando tu não expõe para o mercado como o Grêmio não conseguiu expor, tu não vai ter. Isso vai voltar a partir de 23 com o Grêmio na primeira divisão? Depende muito do planejamento e de como o Grêmio vai desenvolver o seu trabalho. Hoje, nós não podemos nem imaginar, porque o Grêmio tem jogadores jovens, mas essa temporada o Grêmio sequer conseguiu expor os seus jogadores. O único jogador da base que conseguiu jogar na temporada de 22 foi o Bitelo. Foi o único que conseguiu, de alguma maneira, alguma sequência. Todos os outros acabaram batendo, voltando. Tem N jogadores que chegaram, olharam, voltaram, chegaram, olharam, voltaram. Voltaram, que eu digo, perderam a visibilidade. O único é o Bitelo, que ainda não recebe sondagens, ou melhor, propostas mais pesadas, porque simplesmente não tem o Grêmio uma grande visibilidade que importe em algo mais consistente nesse ponto. Então, é preciso pensar isso, saber que a valorização ainda está na base. Pode ser uma coisa boa se o Grêmio conseguir sustentar algumas coisas. Vou dar um exemplo. O Grêmio sobe muito bem, consegue garantir a primeira divisão, se planeja bem, revela o Cuiabá no ano que vem, revela o próprio Bitelo, revela o próprio Gabriel, não permitindo que essas sondagens hoje terminem em saídas desses jogadores. Aí vem o Lucas Cauã, consegue mais um ou outro da base, o próprio Pedro Lucas aí que está se destacando nos treinos. E aí o Grêmio tem no ano que vem 3, 4. Para quê? Para voltar a valorizar na Série A e poder ter vendas a partir da metade, o final do ano que vem. Essa é a nossa realidade, a nossa nova realidade, o nosso novo momento. As valorizações, como eu coloquei no início do vídeo, elas estão obrigatoriamente muito vinculadas às categorias de base e só lá. Quem está vindo para o profissional está perdendo um pouco de valor. Isso, pelo menos, são as situações que os fatos estão mostrando. Portanto, Estados Unidos de olho em Cuiabano. O Grêmio rechaçou. Mas no Mundial Sub-20, muita coisa pode acontecer em cima de Cuiabano e também de Lucas Cauã. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.